Buntro foi detido por uma garota de cabelo rosa. Ela falou com confiança, dizendo que havia passado anos procurando por ele e que finalmente o tinha encontrado. Quando Buntro a olhou, surpreso, ela anunciou que era Jinami, sua amiga de infância perdida há muito tempo. Enquanto Jinami segurava a mão de Buntro, comentou o quanto ele havia mudado e disse que deveriam ir a algum lugar para colocar a conversa em dia. Porém, a voz vacilante de Buntro quebrou o clima alegre que Jinami irradiava. Afastando a mão dela e recuando, Buntro disse que talvez ela tivesse encontrado a pessoa errada e que agora precisava ir embora. Isso deixou Jinami em choque, pois ela não esperava aquela reação em seu reencontro. Depois de sair rapidamente, Buntro ouviu passos se aproximando às pressas e, ao se virar, viu que Jinami o estava perseguindo. Ofegante, Jinami disse que ele tinha sido cruel por deixá-la tão rápido. Ainda tentando recuperar o fôlego, ela voltou a perguntar se ele reconhecia seu rosto, se lhe parecia familiar de alguma forma, mas ele respondeu diretamente que não a conhecia. No entanto, tanto a corrida quanto a surpresa afetaram muito Jinami, e como resultado, ela desmaiou diante de Buntro, que ficou atônito ao vê-la cair tão rápido. Sentindo-se responsável por ela, ela a colocou sobre as costas e começou a levá-la para um lugar seguro. O suave balanço foi acordando-a pouco e, no início, Jinami não entendia onde estava. Quando percebeu que estava nas costas de Buntro, entrou em pânico como um gato assustado, quase se jogando completamente para fora. Com o coração acelerado, começou a despejar uma avalanche de perguntas. Onde estava? Como tinha chegado ali? Era um distrito de hotéis do amor? E será que Buntro planejava seduzi-la e fazer algo com ela naquele dia? Depois, Jinami começou a se preocupar com a própria aparência e com o cheiro depois de ter corrido, mas comentou que, como os hotéis do amor têm banheiro, isso não seria um problema. Contudo, sua preocupação foi interrompida quando Buntro esclareceu a situação. Ele explicou que apenas a estava levando ao parque para tirar seu corpo inconsciente do caminho das outras pessoas. Ao ouvir isso, Jinami corou de vergonha. Agachada à sombra de uma árvore, Jinami agradeceu a Buntro pela ajuda e pelo chá verde. Depois se desculpou de forma desajeitada por tê-lo seguido e admitiu que devia tê-lo confundido com seu verdadeiro amigo de infância. Jinami tentou lhe dar dinheiro pelo chá verde, mas Buntro recusou, dizendo que o tinha comprado por boa vontade. Então Buntro começou a se afastar lentamente, admitindo que estava feliz por o mal-entendido ter sido resolvido e que agora precisava ir trabalhar. Jinami tentou impedi-lo para que não fosse embora tão rápido, mas ele falou por cima dela, desejando-lhe boa sorte em sua busca. No entanto, Jinami não aceitou aquele fim para sua procura e começou a encher-se de lágrimas. Dando um salto para se pôr de pé, perguntou a Buntro se ele estava mentindo ao dizer que tudo tinha sido apenas um mal-entendido. Com esperança e determinação no rosto, comentou que havia passado tanto tempo procurando por ele e que ele havia prometido esperá-la e se guardar apenas para ela, que viveriam juntos em uma base secreta. Enquanto Buntro se afastava correndo à distância, Jinami voltou a se agachar e caiu no choro. Chorou por Buntro não se lembrar dela e pelo medo de que se tentasse forçar ainda mais a memória dele, ele pudesse acabar odiando-a e pensar que ela era apenas uma perseguidora maluca. Ao olhar para o chá que seu amor tinha comprado para ela, percebeu que tudo havia terminado antes mesmo de começar. Abatida, Jinami olhou para o telefone, verificando os resultados de pesquisa. Ela tinha tentado encontrar alguma forma de ajudar com a memória de Buntro, mas o que aparecia eram recomendações para esquecê-lo. Jinami se lembrou da promessa que havia feito com seu amigo de infância e de como tudo o que fez, cada decisão que tomou, foi com o objetivo de reencontrar seu amor e alcançar um final feliz. Enquanto chorava ainda mais por ter sido esquecida, apesar de nunca tê-lo esquecido, alguém lhe perguntou o que estava acontecendo e se queria falar sobre isso. Quando Jinami se virou, viu que era Hashen, sua melhor amiga de infância e sócia de negócios.
Jinami perguntou por que Hashem estava ali e ela explicou que estava na região para comprar algumas mercadorias. Hashem devolveu a pergunta e Jinami mentiu dizendo que estava ali apenas para fazer uma pausa. Hashem pegou o telefone de Jinami e viu suas pesquisas, comentando que Jinami não estava descansando, mas sim lidando com o coração partido. Hashem observou a situação. Jinami arrancou o telefone da mão dela e disse que não estava de coração partido, que apenas ainda não tinha conseguido fazer Bontro lembrá-la. Hashem pensou consigo mesma que isso era exatamente estar com o coração partido, então decidiu fazer algo a respeito. Ela puxou Jinami, dizendo que era melhor se embriagar do que ficar deprimida sozinha em um parque. No entanto, uma surpresa as aguardava, pois no primeiro bar em que entraram, foram recebidas por Bontro, que ficou ao mesmo tempo surpreso e horrorizado ao ver Jinami. Jinami perguntou se Bontro trabalhava ali, e ele desviou da pergunta, perguntando se elas só precisavam de uma mesa para 2 pessoas. Hashem perguntou se Jinami conhecia o garçom, e Jinami disse abertamente que aquele era o garoto de quem havia falado antes. Sentindo o clima estranho, Bontro as interrompeu e disse que as levaria até seus lugares. Depois de sentadas, Bontro se perguntou por que Jinami estava ali e como ela tinha conseguido se duplicar como por mitose. Enquanto isso, Hashem perguntou se toda a situação não era constrangedora, mas Jinami disse que estava tudo bem. Percebendo que aquela era outra oportunidade com Bontro, Jinami começou a checar se ainda estava bonita usando a câmera do celular. Hashem então recapitulou o que Jinami havia dito antes, mas formulou como uma pergunta para ter certeza de que tinha entendido corretamente. Enquanto Jinami confirmava que ela estava certa, Bontro lançava olhares nervosos para as duas. Hashem questionou como Bontro podia ter esquecido tudo sobre Jinami, e Jinami concordou que isso realmente era estranho. Jinami admitiu que tinha feito toda a investigação e ido atrás dele, apesar de não terem se falado nem se visto por 10 anos. Porém, Hashem disse que tudo o que ela estava descrevendo soava mais como uma perseguidora do que como uma amante. Terminando sua bebida e batendo o copo na mesa, Jinami gritou que ela não era uma perseguidora. Hashem então tentou fazer Jinami enxergar o ponto de vista de Bontro e como suas ações extremas podiam ser interpretadas como comportamento de assédio. No entanto, Jinami tentou rebater dizendo que, como Jinami e Bontro tinham sido tão próximos antes, suas ações eram justificadas. Tentando provar seu ponto, Hashem disse que poderiam perguntar diretamente a Bontro e o chamou. Ela perguntou sem rodeio se ele conhecia Jinami ou se, para ele, ela era apenas uma completa desconhecida. Em seguida, continuou pressionando, acrescentando que talvez eles tivessem sido mais do que simples amigos de infância, colocando Bontro contra a parede e fazendo-o se questionar como aquela suposta relação poderia ter existido entre ele e uma desconhecida. A situação continuou a se intensificar. Bontro voltou a admitir mais uma vez que não conhecia Jinami. Assim que ele disse isso, Hashem exclamou que já sabia que esse era o caso. Em seguida, ela tomou uma decisão inteligente e disse a Jinami que elas iriam embora antes que chamassem a polícia. Quando Jinami perguntou o porquê, Hashem explicou que Jinami estava errada e, de quebra, pediu a conta. Já na rua, Jinami voltou a perguntar por que tinham pago e ido embora, alegando que talvez ainda tivesse outra chance de fazer Bontro reconhecê-la, sem perceber que poderiam ter chamado a polícia se ela continuasse a incomodá-lo lá dentro. Hashem disse a Jinami que provavelmente ela estava fazendo com que Bontro a odiasse, em vez de conseguir que ele a amasse. Quando Jinami perguntou por quê, Hashem voltou a apresentar o ponto de vista de Bontro. Imagine, disse ela, você está indo para o trabalho e uma garota estranha o confronta dizendo que é sua amiga de infância e não aceita um não como resposta. Quando você acha que finalmente escapou, ela o persegue e o obriga a fugir de novo. Depois, você pensa que está seguro. Bum! Ela aparece no seu trabalho, desta vez com apoio para assediá-lo e incomodá-lo. Depois de explicar tudo, Hashem fez a verdadeira pergunta. Por que Jinami não tinha escrito nem uma única vez durante aqueles 10 anos em que ficaram separadas? O golpe final veio quando ela acrescentou que relacionamentos normais têm comunicação regular. No dia seguinte, Jinami estava recartada no sofá e percebeu que Hashem tinha razão no que havia dito no dia anterior. Então revisou sua vida e entendeu que tudo o que havia feito fora por ele,
mas começou a se perguntar se, na verdade, não tinha apenas usado Bontro como uma motivação para seguir em frente nos momentos difíceis. Depois de pensar bastante, Dinami concluiu que essa segunda opção era a verdadeira. Em seguida, notou que sua cafeteria favorita estava fazendo uma colaboração com gatos e decidiu ir até lá para se animar. No caminho, Dinami tirou uma selfie com um visual que combinava com o evento da cafeteria. Achou que a foto tinha ficado ótima e começou a pensar no que pediria para comer. No entanto, ao ver a hora, percebeu que poderia se atrasar, então começou a se apressar em direção ao café. Mesmo assim, Dinami parou de repente ao ver e ouvir uma garotinha chorando, chamando baixamente pela mãe. Com seu bom coração, Dinami parou e perguntou à menina o que a tinha acontecido e se ela estava bem. A pequena explicou que sua mãe havia desaparecido e que não sabia para onde tinha ido. Dinami a consolou e disse que poderiam procurar a mãe juntas. Depois, levou a menina até um banco e pediu que ela contasse tudo o que pudesse para ajudá-la. Enquanto isso, Dinami chorava por dentro, pois ia perder sua mesa reservada e também a colaboração da cafeteria. O que Dinami não viu foi Bontro. Ele reconheceu-a do outro dia e se perguntou por que ela estava ali e o que estava fazendo.